Graça e paz, abençoados, graça e paz, abençoados. Então, o irmão Paulo parou falando sobre o fato de o homem ser impedido de entrar na presença de Deus. Essa figura foi representada no tabernáculo, né, aonde havia no lugar santo imagens de querubins, que eu já expliquei aqui, que é apresentada aqui em Gênesis, capítulo 23, capítulo 2, capítulo 3, Gênesis 3, 23 e 24, aonde o Senhor Deus, né, o Criador, ele expulsa Adão e Eva do Éden. Do Éden. O Éden significa comunhão com Deus, ou monte de Deus. Está dito como monte de Deus. O monte de Deus é lugar de comunhão. Essa comunhão, como já expliquei, não só foi feita no Éden, como foi representada também no monte de Betel, aonde Jacó teve comunhão com Deus. Foi representado como um monte Sinai, aonde Moisés recebeu as leis de Deus. O monte aonde Abraão também ele sacrificou, ele subiu para oferecer Isaac em holocausto e Deus não aceitou, né? Deus provou a Abraão naquele monte. E também o monte é chamado também conhecido como Monte de Deus, a cidade de Jerusalém, lá no templo. O templo que aonde era o tabernáculo, ele saiu das tendas e então foi colocado no templo. A partir de Salomão, o tabernáculo ele foi movido para o templo. O homem tirou da tenda porque pegava sol, chuva e julgando trazer um conforto, um lugar melhor para fazer para Deus, Salomão criou um templo. Aonde ele criou, quando ele formou no templo, ele formou uma bacia de bronze também, lá no tabernáculo, na parte do átrio. E essa bacia de bronze foi chamada de Mar de Bronze, porque era uma bacia de bronze imensa. E ela era apoiada por 12 touros, representando as 12 tribos de Israel. Então, essa bacia de bronze que Salomão fez já foi uma bacia de bronze exagerada. Então, ali se botava muita água, então foi conhecido como Mar de Bronze. O Mar de Bronze. Então, agora você vê. Aí, depois de Salomão, que criou o templo, e então foi para o templo de Herodes, que foi chamado do templo de Jerusalém, que o templo de Salomão foi destruído, e então agora Herodes vem reconstruir o templo, e agora fazer o santo do santo, lugar do Senhor, o tabernáculo lá dentro do templo, montar o tabernáculo dentro do templo, de pedra, né? Agora você vê, saiu da tenda, foi para o templo de pedra. Agora o monte de Deus estava dentro do templo de pedra, o lugar de manifestação de Deus estava dentro do templo de pedra. Então por isso que Jesus falou, ele se irou diante dos cambistas e ele falou e chamou o templo de casa do meu pai. Por quê? Porque Deus estava habitando ali por meio do tabernáculo. Deus estava habitando ali por meio de tabernáculo. Por ali tinha a manifestação de Deus, que foi tirada das tendas para o templo. Então, amados, é interessante você notar e entender isso para você ter uma compreensão, que era tenda, que ficava no deserto, que era montada, desmontada. Então Salomão fez um templo para Deus, né? Porque o seu pai Davi que queria fazer, Deus não aceitou. E Salomão cumpriu o desejo do pai, fazendo o templo de pedra, suntuoso, né? Cheio de glória. Então, depois foi destruído esse templo e então foi feito o templo em Jerusalém, reconstruído por Herodes. Herodes reconstruiu o templo, que foi chamado também de Monte de Deus, de lugar santo. É isso que nós temos que entender. E sobre como já falei, sobre este tabernáculo, no lugar santo, tinha os querubins, a imagem de anjos querubins, que é o mesmo representado aqui em Gênesis 3, do 23 ao 24.
que Deus pôs querubins no oriente do Éden, ó, do monte de Deus, do lugar de manifestação de Deus, com a espada inflamada. Então, no lugar santo, exigia-se santidade. Quem entrasse e não estivesse preparado, né, santificado, iria morrer fulminado. E muito mais no lugar santíssimo não podia entrar. É isso que nós temos que entender. Entendeu, abençoados? Agora, vemos que na figura no véu do lugar santíssimo, ou o santo dos santos, tinha a imagem de um querubim. Não era vários no plural, mas no lugar santo era querubins, no plural, era vários querubins. Mas na cortina da divisão do lugar santo para o lugar santíssimo, tinha a imagem de um querubim. Esse querubim era o querubim caído, era o opositor. Por isso que ele ficava ali como impedimento, como cortina, como porta, como empecilho, porque ele ali, quem passasse por ele em estado de condenação, ou o sumo sacerdote, né, que só o sumo sacerdote que entrava, que passasse por ele em estado de condenação, morreria fulminado. Porque ali, esse querubim, ele acusava, ele condenava o homem diante de Deus. Então, esse querubim é a representação do Adão caído. E ele foi dito lá no livro de Ezequiel 28, esse querubim foi apresentado no livro de Ezequiel 28. Aqui diz assim, ó, verso 13: estiveste no Éden de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o zafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Tá vendo? Adão, o querubim, ele veio perfeito, foi colocado sobre o corpo, sobre aquele corpo físico, sobre o barro, perfeito. Ele veio perfeito. Ele estava onde? No Monte Santo de Deus. Então vemos aqui que o Éden é chamado de Monte Santo de Deus. Você está vendo? Lugar de manifestação de Deus. E no meio das pedras afogueadas. Verso 15. Perfeito era em teus caminhos. Então os nossos irmãos aí, ensinadores em graça, que diz que Deus formou o homem para pecar, você está pecando quando fala isso contra o Criador, dizendo que Deus foi ardiloso, ou foi maligno ou imperfeito. Aqui diz que Adão foi formado perfeito, o querubim, ele veio perfeito, foi colocado sobre o corpo adâmico, perfeito, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, como já expliquei aqui na fala abaixo, passaram-se longos e longos anos, e então até que um dia se achou iniquidade em Adão e na sua mulher. Na multiplicação, verso 16, do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Então ele ficou o quê? Revoltado, ele achou que ficou revoltado e desejando ser como Deus. Desejando ser como Deus. Encher o seu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Então é aqui que nós temos que buscar ter uma compreensão, porque essa rebeldia não aconteceu no trono de Deus, no lugar onde Deus está sentado, mas aconteceu aqui na criação, quando essa criação era totalmente perfeita. Aqui na criação é que Deus se manifestava. Deus vinha ter comunhão com o homem, aonde o homem podia ter comunhão com Deus. Esse querubim, ele foi colocado aqui. Deus não fez um querubim, não tirou um querubim do céu para botar, para fazer, criar lá em cima. Não, não foi criado. O entendimento, amado, tem que se voltar para a palavra. E existe irmãos aí que na sua ignorância, ensinador em graça que diz, nunca vi isso, Deus, o anjo se revoltar e teve batalha no céu, o anjo se revoltou. Isso é
deboche, ironia, sem entendimento. Por quê? Porque está falando aqui que a batalha não foi nos céus, no trono de Deus, mas a batalha foi aqui na criação. Esse querube estava aqui na criação. Só que aqui na criação tinha um portal, um lugar aonde o homem e Deus se comunicavam. Tinham acesso um ao outro. Deus falava com o homem, ele vinha na viração do dia. Como está escrito aqui em Gênesis, olha. Aqui nós vemos aqui claramente, ó. Gênesis 3. E diz aqui, ó. Verso 7, 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, Deus passeando, Deus vindo ao encontro Deus reinando sobre a criação por meio do homem. Então vimos aqui, ó. Ouvir a voz de Deus que passeava. Esse passear mostra-se como um rei diante dos seus súditos que vem olhar, contemplar o seu reino. Então Deus veio contemplar a sua criação, visitar Adão e a sua mulher, e então viu agora que o comportamento de Adão era outro. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. E chamou o Senhor Deus e disse a Adão: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu. Ora, vemos aqui que Adão e a sua mulher, eles temeram a Deus. Agora, por quê? Porque eles se apartaram do Criador. Eles saíram da sua posição inicial, que é o lugar de manifestação. Deus procurou eles lá no meio do jardim, aonde tinha um diálogo com ele todo dia, um lugar de encontro, ou o monte de Deus, né? O Éden espiritual. Então, ali, Adão e a sua mulher já não estavam. Eles saíram da sua posição inicial, saiu do lugar santíssimo. Vê aí, o santo dos santos. Eles saíram do santo dos santos. Então, agora, o que aconteceu? Eles saíram da sua posição inicial, Gênesis 3, do 7 ao 10. E o lugar de encontro, de comunhão com o Criador. Voltou-se para o mundo físico, que é a carne, né? Se sujeitou à carne, né? O átrio voltou para o mundo físico, ele saiu do santo dos santos, ele fez um caminho, Adão e a sua mulher fizeram um caminho regresso. Eles saíram do santo dos santos, o lugar santíssimo, e saíram em direção ao átrio. Por quê? Voltou-se para o mundo físico. O átrio representa a manifestação física do homem. Ali se sacrificava animal, ali se pedia perdão dos pecados, ali sacrificando animal, se lavava as mãos, se olhava diante da bacia de bronze, tudo atos físicos. Eles saíram da posição, voltou-se para o mundo físico, o ato, e já não podiam mais estar no santo dos santos, que é no Éden, porque Deus é espírito, e o homem sendo carnal, agora, a partir do pecado, não poderia ter comunhão direta com Deus, senão por uma imagem, que é Cristo. Então, abençoados, Cristo, agora vemos que o tabernáculo, ele vem mostrar o estado espiritual do homem, tanto a partir do físico, como mostrando corpo, o estado do corpo, o estado da alma e o estado do espírito do homem. Mostrando para nós que nós, para adentrarmos diante da presença de Deus, temos que fazer um caminho regresso, um caminho, uma conversão. Por quê? Quando falamos de se converter ao Senhor, estamos falando de fazer um caminho regresso, de voltar atrás, de fazer um caminho contrário. Por quê? Porque o caminho de Adão foi um caminho de dentro para fora. Agora, Cristo espera em nós, pela figura do tabernáculo, sempre apontou que o homem tem que fazer um caminho de fora para dentro. Foi esse caminho que foi representado na figura de Cristo encarnado, do Deus encarnado, o Deus, o que? Tabernaculado, o Deus tabernaculado, o Deus que tabernaculou na natureza humana.
Então, abençoado, é isso que nós temos que entender. Nós vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali, tá? Vamos passar para a próxima parte, porque senão acaba a memória do celular. Paz.